aula de hoje, nós iremos ver o capítulo 3 do livro adotado para a disciplina de Economia Brasileira. Nesse capítulo 3, nós iremos falar sobre as reformas, o processo de endividamento externo pelo qual passou o Brasil e o tão conhecido milagre econômico. Esse período, de 1964 a 1973, corresponde à primeira década do regime militar. Como bem lembramos da aula passada, em 64 houve o golpe militar. O período pós-64 é compreendido pelos três governos militares de Castelo Branco, Costa e Silva e Geisel. Ao governo Castelo Branco, coube o PAEG, que era um regime, um plano de ação econômica do governo, entre 1964 e 66. Ao PAEG coube o Serviço de Diagnóstico e Estratégia de Estabilização da Economia. As reformas estruturais pelo qual o país precisava passar para que ele entrasse no processo de desenvolvimento. O período de 68 a 73 coube o processo de recuperação e o conhecido milagre econômico em razão da estabilização econômica promovida pelo PAEG, adotado no governo anterior de Castelo Branco. No período de 64 a 73, nós iremos ver as consequências deixadas pelo milagre econômico para os governos seguintes. Então, contextualizando, o ano de 1964 dá continuidade ao processo de ajuste econômico pelo qual a economia vinha passando nos últimos anos. Então, o governo Castelo Branco definiu que o problema da economia era pautado nos elevados gastos públicos, tá? E na inflação. Então, os efeitos da política econômica tinham que ser voltados para o combate à inflação, tá? A expansão das exportações e, consequentemente, a retomada do crescimento econômico. Então, para que esses objetivos fossem alcançados, o governo dividiu em dois momentos. Primeiramente, vamos combater a inflação. Depois, implantaremos um plano de desenvolvimento da economia ou de crescimento da economia, que foi o Plano Nacional de Desenvolvimento. Bom, então o PAEG foi o plano de ação econômica do governo. Ele foi implantado no governo Castelo Branco, como foi dito, e tinha como principais metas um programa de ajuste fiscal, ou seja, controle dos gastos públicos, recessão, contração das despesas do governo. Um orçamento monetário que previa taxas decrescentes de emissão ou de expansão dos meios de pagamento. O que isso significa? Diminuição na velocidade ou na quantidade de papel moeda no mercado. Controle do crédito ao setor privado. Alinhado à meta 2, à meta anterior, quando se diminui a oferta monetária, também dificulta ou diminui o acesso ao crédito para investimentos de criação, construção ou ampliação de capacidade produtiva no setor privado. E, por fim, não menos importante, os mecanismos de correção salarial. O salário passou a ser reajustado com base nos últimos meses de inflação. Isso fez com que houvesse uma freada, uma diminuída no percentual de reajuste dos salários. Porque, como foi dito, o governo identificou que esses eram os gargalos que contribuíam para o aumento da inflação. Como podemos observar, o PAEG ele teve como finalidade atacar o preço dos produtos, uma vez que você diminuindo as despesas, consequentemente você aumenta as receitas do governo, por meio do aumento do tributo, aumento dos impostos, aumento da carga tributária da produção. Portanto, todo esse aumento da arrecadação do governo era repassado pelos empresários por preço do produto. Então, essa medida adotada pelo governo acabou saindo pela culatra, uma vez que os empresários eram obrigados a repassar esse aumento da arrecadação do governo para o preço do seu produto. Mas iremos ver isso mais para frente. Além disso, esse aumento no preço dos produtos, que chamamos de inflação, alinhado com uma diminuição no aumento salarial, da correção salarial, penalizava a classe mais pobre, ou os trabalhadores ou os assalariados, uma vez que o aumento salarial não acompanhava mais o aumento dos preços dos produtos.
Bom, então, com base nessas medidas, o PAEG estabeleceu metas decrescentes, né, para o período de 64 a 68. O campo fiscal foi também caracterizado por um aumento na arrecadação tributária. Tá? E apesar dessa prioridade de combate à inflação, o PAEG ele acabou freando o processo de crescimento econômico que o Brasil vinha passando desde o plano de metas que nós vimos também na aula passada. Mas tudo isso com a finalidade de controlar a inflação. A finalidade do governo era de que houvesse uma diminuição gradual do processo inflacionário, com uma meta de redução da inflação que girava em torno de 90% ao ano para 70% no ano seguinte, 25% de inflação no ano subsequente e, por fim, no terceiro ano do PAEG, o governo objetivava alcançar uma inflação de 10%. As reformas estruturais que foram implantadas tiveram por foco, né, a estrutura tributária. Um outro exemplo disto foi um marco histórico que foi a criação do FGTS no governo Castelo Branco em 1964, onde o FGTS veio a substituir a estabilidade no emprego após 10 anos de carteira assinada numa mesma instituição. Então, até aquela época, os trabalhadores que tinham carteira assinada naquela empresa com até 10 anos conseguiam automaticamente a estabilidade. Segundo o governo, essa medida de substituir a estabilidade pelo FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que é um desconto de 8% do salário depositado na conta do trabalhador, fazia com que o empresário se sentisse menos a pressão e se sentisse mais encorajado a investir e a, consequentemente, gerar mais empregos. Bom, como o PAEG ele possuía aquelas metas de redução da inflação para 70%, 25% e 10%, ao final do período podemos observar que ele não conseguiu cumprir essa meta. Embora houvesse um controle da inflação, mas foi apenas atenuada, uma vez que o aumento dos encargos e dos impostos repassado pelos empresários para o preço do produto final acabava compensando esse combate à inflação. E em 1964 a inflação alcançou 92%, 34% em 65% e em 66% 39%, mas nunca chegou aos 10% almejado pelo governo. Então, o sucesso do plano ele foi comprometido por esses aumentos de custos, né? Impostos, tarifas, as taxas de câmbio, o próprio juro financeiro, e pela criação da correção monetária para ativos e contratos em geral. Então, o ajuste fiscal, embora as metas também não foram alcançadas, o PAEG ele conseguiu estabilizar a economia de modo que os governos seguintes se sentiam encorajados a investir. Com o segundo governo militar, governo de Costa e Silva, ele também teve como meta o controle da inflação, mas a partir de 68 ele também quis implantar e implantou o processo de crescimento e desenvolvimento do Brasil. Então, ele, alinhado ao processo de combate à inflação, o governo Costa e Silva ele também aumentou a quantidade de moeda em circulação a fim de alimentar o desenvolvimento e a demanda por bens duráveis, ou seja, ele estimulou o consumo de bens duráveis para que o governo e a economia conseguissem desenvolver o seu parque industrial que havia sido freada com as medidas do PAEG. O nome foi dado de milagre econômico porque nesse momento de demanda acelerada por parte das famílias, da economia brasileira, o PIB cresceu em média durante esses 3 anos a 11%. O milagre também foi chamado de milagre econômico também porque foi verificado um fenômeno que era o aumento da demanda sem necessariamente um aumento da inflação no mesmo ritmo. Mas isso se deve porque o período compreendido pelo PAEG, como foi dito, foi um período de recessão, um período de controle da inflação. Então, a economia brasileira vivia com uma capacidade ociosa muito grande. Também havia um volume de desempregados relativamente alto. Então, esse consumo não repercutiu diretamente no aumento da inflação.
Então, o governo verificou que, mesmo havendo consumo, não tinha uma inflação. Mesmo estimulando a expansão de papel-moeda, também não havia um aumento da inflação. Isso encorajou os governantes e o pai das medidas econômicas, que foi o economista Delfim Neto, contratado pelo governo, empossado pelo governo Corte Silva para dar continuidade ao milagre econômico, estimulou ainda mais o consumo das famílias. Então, encorajado por esse consumo acelerado, o governo brasileiro adotou em 68 o PED, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento, que ele tinha como objetivo estabilizar gradualmente os preços, mas sem a fixação de metas, como foi estipulada pelo governo Corte Silva, o fortalecimento da empresa privada, dando poder de consumo, poder de compra às famílias, para que a empresa privada se desenvolvesse, a consolidação da infraestrutura, tá? E a ampliação do mercado interno, que é o estímulo à demanda. Então, com o afastamento de Costa e Silva por motivos de doença, assume o governo Médici. E o contexto político e cultural do período Médici foi caracterizado por fortes manifestações contrárias à ditadura. E em 1968, o Médici ele decreta o AI-5, né, que é o Ato Institucional número 5. Ele fecha o Congresso e passa a ditar todas as normas. Então, sem a necessidade de um Congresso para que fosse submetida à apreciação as medidas adotadas pelo governo, o governo Médici tinha livre aprovação de suas medidas, porque ele bastava decretar e os agentes econômicos desenvolviam aquilo que ele decretava. Foi um período denominado de período de chumbo, era de chumbo, porque foi um período de muita represália, de prisões e perseguições contra pessoas que eram contrárias ao período ditatorial. Lembrando que todas essas medidas de cunho recessivo e de ditatorial eram bem vistas pelo mercado internacional, e por mercado internacional entendemos o mercado americano, uma vez que eram períodos em que a iminência de uma guerra mundial era muito latente. Então, o Brasil conseguia, com essas medidas, causar boa impressão aos órgãos de fomento exterior, como o Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil possuía acesso facilitado a dinheiro, a recursos, a empréstimos para alimentar o seu processo de desenvolvimento. Pois bem, o período, então, ele contempla duas fases distintas da economia brasileira. Os primeiros 4 anos, de 64 a 67, exibiram um comportamento focado para a recuperação, tá, das receitas e dos gastos públicos causados pelo plano de metas. Então, as medidas foram de desaceleração econômica. E logo em seguida, o período de 68 até 73 caracterizou-se por uma clara tendência expansiva, denominado milagre econômico, que foi efetivado por meio do Plano Nacional de Desenvolvimento. E na raiz dessa diferença encontra-se, de um lado, um cenário econômico herdado pelo primeiro governo militar, né, um cenário de estagflação, uma estagnação e uma restrição externa. E, do outro lado, nós temos o milagre econômico que acompanhou o forte crescimento do mercado internacional. Então, embora chamado de milagre econômico, as medidas adotadas por Delfim Neto no governo Costa e Silva, eles foram beneficiados pelo cenário econômico internacional americano de forte expansão. Então, os Estados Unidos e todo o mercado internacional, ele viu no Brasil como um forte vendedor de produtos. Então, não foi só mérito das medidas adotadas pelo governo brasileiro, mas também ele foi beneficiado pelo cenário econômico internacional. Então, o primeiro governo, o governo Castelo Branco, né, ele tornou para si a tarefa árdua, né, e desagradável de arrumar a casa, a fim de viabilizar a rápida retomada do crescimento econômico nos governos seguintes. E apesar da estratégia gradualista não ter alcançado os objetivos de redução da inflação até 10%, acabou mostrando, conseguindo em parte, a regularização das contas públicas.
já no período de 68 a 73, caracteriza por esse período mais desenvolvimentista, né? Continuando a combater a inflação, mas adotando medidas que acabavam por alimentar essa inflação, como o processo de correção monetária, né? Então, o milagre ele só foi possível por dois grupos de fatores. De um lado, as condições econômicas, né? Todas as medidas criadas pelo governo nacional e todo o mercado consumidor internacional, e políticas favoráveis à habilidade do governo de conseguir a aprovação de suas metas, né, de suas políticas, uma vez que era um regime ditatorial e que não precisava submeter essas metas a um Congresso, uma vez que ele estava fechado. Bom, já o período de 68 a 63 foi um período mais desenvolvimentista, né? É um período de combate à inflação. Bom, com isso nós finalizamos os primeiros 10 anos de ditadura do governo brasileiro, e na próxima aula nós iremos ver a herança herdada pelo governo Geisel, uma vez que o milagre econômico deu continuidade ao processo de gastos públicos e ao processo de endividamento externo. Obrigado.